Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Nós temos nos alegrado demais com esses devocionais que temos feitos. Todas as terças e quintas você tem recebido no seu YouTube, no seu aplicativo, você tem recebido um devocional para que você comece o seu dia refletindo sobre alguma passagem que nós apresentamos aqui. Esses devocionais que nós estamos deixando estão inseridos nas perguntas que Jesus fez. São várias, são muitas. Estamos aqui apresentando algumas. E essas perguntas são perguntas que Jesus fez para pessoas e para os seus discípulos, que são feitas para nós hoje. Essas perguntas também são feitas para nós hoje. A pergunta de hoje é uma pergunta que eu gostaria muito da sua atenção e depois da sua reflexão. Jesus, depois de tomar a ceia, ou depois dele instituir a ceia do Senhor ali, juntamente com os seus discípulos, ele sai daquele lugar e vai para um local chamado Getsêmani, Monte do Getsêmani. E ele vai ali com o intuito de orar. É um momento que se aproxima, é uma quinta-feira e se aproxima o momento de Jesus ser entregue para morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele sabia que esse momento se aproximava. Então, naquele instante, ele vai até este monte e leva alguns dos seus discípulos para estar orando com ele. Então diz a palavra do Senhor que aqui em Mateus 26, 37 em diante diz assim: e levando consigo a Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou sobre o rosto em terra, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando, e aqui está a pergunta de Jesus, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Meus queridos, Jesus estava num momento crucial, mas num momento que estava sendo angustiante para ele. Foi o que nós lemos aqui. Ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele sabia que a morte pela qual ele experimentaria, que ele passaria, seria uma morte sofredora, uma morte angustiante, uma morte muito difícil. Jesus carregaria sobre si os nossos pecados. Ali na cruz, Jesus atraiu para ele os pecados que pertenciam a nós. E foi uma morte sofredora. E Jesus sabia que seria uma morte sofredora. Então ele diz a palavra do Senhor que ele fica angustiado e ele ora tão intensamente, diz a palavra, que ele começa a suar sangue. E neste momento tão difícil, Jesus esperava a companhia dos seus discípulos. E a companhia que ele esperava era uma companhia para que eles pudessem estar intercedendo, orando juntamente com ele. Mas os seus discípulos estavam cansados e muitas vezes o nosso físico fala mais alto do que o nosso espiritual. E eles então dormiram, adormeceram. E Jesus, quando volta, os acha dormindo. Então Jesus faz esta pergunta para Pedro, né? Ele diz: nenhuma hora conseguistes orar por mim, nenhuma hora conseguistes ficar orando, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Meus queridos, há uma importância para que a gente possa entender isto. Muitas vezes, quando nós estamos angustiados, entristecidos, quando estamos passando por dificuldades, por situações difíceis, nós precisamos de alguém junto conosco. Precisamos de alguém ao nosso lado. E parece que nesses momentos até os nossos amigos somem. Mas eu quero te dizer que Jesus nunca os abandona, nunca os deixa. Às vezes a nossa situação física nos leva a deixar situações espirituais. Às vezes coisas do dia a dia, corriqueiros, nos fazem que nós negligenciamos o outro. E eu quero dizer que Jesus nos deixa exemplos de que devemos amar o próximo, amar o outro. E muitas vezes amar é estar ao lado daquele que necessita, daquele que precisa. Você que é cristão sabe da importância da oração e sabe que orar pelos outros é fundamental. A palavra do Senhor nos exorta a orar uns pelos outros, porque a oração tem um poder. E quando nós pedimos para alguém orar por nós, é porque nós literalmente confiamos na oração. Mas o que eu quero falar para você que nos acompanha hoje
é que você possa entender este propósito e este papel na sua vida. Independente do que você esteja passando, busque ajuda, mas acima de tudo, busque a Deus. Jesus nunca te abandona. Jesus estará sempre contigo. E se você precisar, nós também estaremos com você. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor aqui em Portugal, nas cidades de Pombal e de Matos, e temos este devocional para te trazer esta palavra que possa acalmar o seu coração. Deus abençoe e até uma próxima.